Estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, o programa da Padroeira de Minas Gerais, ao vivo pela TV Horizonte. Gente, agora vamos falar de saúde. Você tem problemas de coluna? Sofre com hérnia de disco, bico de papagaio, sente dor nas costas, dores lombares, acorda cansado todos os dias? Então está na hora de conhecer o colchão massageador Oriental Medic e melhorar sua vida, sua qualidade de vida dormindo. Somente ele possui diversas tecnologias para auxiliar na prevenção de diversos males. Entre eles, a tecnologia da densidade inteligente, ou seja, ele é montado em camadas de espumas com densidades diferentes. Assim sendo, ele alinha seu corpo e melhora a posição da sua coluna enquanto você dorme. E tem mais, este magnífico colchão possui 20 tipos de massagens diferentes, com magnético e infravermelho, tudo isso com certificação do Inmetro. Então, se você está esperando, ligue agora, 0800 038 2000, é direto da fábrica. Agende uma visita sem compromisso e aproveite a promoção. Comprando hoje o colchão Oriental Medic, você vai ganhar uma linda cama box. Temos condições especiais e para aposentados e pensionistas. É o colchão Oriental Médico, a especialidade deles é cuidar do seu sono. Ligue agora 0800 038 2000, 0800 038 2000. Com a chegada do fim de ano, muitas pessoas aproveitam para rever algumas atitudes que tiveram durante o ano que passou, que está terminando, né? Fazer um balanço do que aconteceu de positivo e negativo e se preparar para um novo ciclo que vem por aí, né? Além da expectativa para celebrações, há também a ansiedade, a sensação de melancolia com o término de mais um ano. Para falar de tudo isso, a gente recebe aqui no estúdio agora o psicólogo Jair Stacanelli. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Jair, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, obrigado. Tempos de Alterosa. Exatamente. Tinha encontrado com a Fernanda já. Então, esse período de fim de ano é um período de festa, um período gostoso, mas também é um período que a gente fica um pouco introspectivo, né? Sim. Fernanda, nós somos seres para o tempo. O tempo nos move, o tempo nos mexe. No fundo, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o sol vai se pôr, o sol vai nascer no outro dia, vai continuar em termos de física do mesmo jeito. Agora, que tipo de reflexão que você vai fazer de todos esses símbolos que estão aqui dispostos? Na última semana, conversando com a Cília, eu fiz uma pequena introdução de uma coisa que me marca muito. Meu amigo pároco, meu pastor, Padre Gouveia, que é uma pessoa que tem grande proximidade, ele vai fazer um paralelo tão bonito entre a madeira da manjedoura e a madeira da cruz. A ligação entre as duas coisas. Porque se você está achando, porque o Natal tem esse detalhe, né? O Natal é uma festa linda, é uma festa importantíssima para a nossa fé, importantíssima para a nossa constituição enquanto pessoa, mas, Fernanda, pessoal de casa, pessoal do trabalho, o Natal também é permeado por um tanto de reflexão comercial. Então, quando a gente passa na rua e quando você liga a TV ou liga o rádio, são várias as reflexões comerciais que são colocadas para simplesmente estimular o consumo, já que em dezembro o aporte de dinheiro no mercado é maior. É verdade. Portanto, não adianta muito essa ideia de você pensar assim, eu quero um Natal lindo, sendo que você não está preparando nem você, o seu interior e nem a sua casa. Se você está brigada com a sua irmã, se você está brigado com seu pai, se você está brigado com seus vizinhos, esse símbolo belo de receber as pessoas em casa não vai acontecer. O Leandro Carnal, aquele historiador, né, super conhecido, várias das pessoas que o conhecem, gostam de assistir os vídeos do Carnal, ele vai dizer que talvez a época do ano mais importante para ele é o do Natal, e que o Natal para ele começa lá em agosto, porque é a hora que ele começa já a fazer o rateio com a família, de quem vai levar o quê, ou seja, não é uma festa bela, mas que se constrói na tarde do dia 23. Pelo contrário, é algo que vem antes. E, Fernanda, pessoal de casa, lá na minha vizinhança a gente já está fazendo. Não é uma novena seguida de 9 dias. A gente está fazendo 9 encontros semanais. Então agora a gente está no 5º encontro. As famílias se juntam, as famílias se encontram e com aquele livrinho, o livrinho que vende lá na sua igreja. Todas as igrejas da Arquidiocese têm hoje aquele livrinho da novena. Sim. Aquela reflexão linda, bem orientada, bem simples, pessoas sentadas para poder discutir. O Natal se constrói desse jeito. Eu fiz uma reflexão na primeira vez que vim aqui sobre uma lógica existencial, fenomenológica, entre
Sartre e Heidegger. Sartre, um filósofo francês, muito importante. Heidegger, um filósofo alemão, muito importante. Heidegger foi discípulo de Husserl, um filósofo alemão que vai falar sobre a fenomenologia. Fenomenologia é o retorno ao estado das coisas. Fernanda, se você está vivendo um problema muito grande, a imersão nesse problema faz com que você não entenda, eu estou fazendo essa brincadeira aqui agora, a raiz do problema. Se o problema é um problema muito grande, não importa se você está colado com o rosto frente a essa almofada, frente a esse caderninho de anotações ou frente ao meu telefone celular. Se os seus problemas eles te imergem num fato onde você não consegue nem distinguir o que o problema é de fato, você precisa de fazer uma redução fenomenológica do problema. Pesquisa. Ciência é construída desse jeito. Ou seja, você arreda, mineiro, né? Você arreda o problema. Não significa que você está sendo um covarde, você não está se distanciando do problema de forma covarde, não. Você está dando um tempo no problema para poder entendê-lo de toda forma. Porque se eu colo essa almofada, esse bloco de anotações ou meu telefone na câmera, tudo fica igual. Ou seja, se você quer construir um Natal legal, você precisa de resolver alguns problemas aí na sua família. Alguns deles vão se dar simplesmente de forma de contato. A política chegou, meu amigo, você brigou com todo mundo no WhatsApp, está na hora de entrar lá e pedir desculpa de novo. Pois é, porque justamente nessa época, né, vai chegando essa proximidade do Natal, Ano Novo, a gente fica com esse clima, essa questão dessa melancolia mesmo, assim, você olha para trás e fala, puxa, eu fiz isso. Porque, Fernanda, existe uma coisa dentro de nós que chega até a ser, de certa forma, irracional. Eu tenho que resolver as coisas até o final do ano. Eu não posso entrar 2019 com os mesmos tudo isso, problemas. junto comigo. Só que aí que entra um detalhe importante. Tanto Sartre quanto Heidegger, que são dois filósofos existencialistas, que viveram um tempo, Fernando, onde a bomba atômica tinha estourado o Japão 2 vezes em 1945. Esse eco da bomba ficou durante muito tempo na cabeça desses intelectuais. E agora? A União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, e um ameaçando o outro, e eles ali no meio da Europa pensando assim, e agora? Podemos morrer a qualquer momento. A existência foi colocada em xeque. São sujeitos que falam sobre a essência e a existência, sobre o ser, existir e as coisas. Se eu penso que o ano ele é uma coisa que acaba, então 18 vai acabar, 19 vai começar, eu vou tentar de todo jeito resolver os problemas de 18. Mas, na verdade, amigo telespectador do Manhã da Piedade, amigo que acompanha esse raciocínio das terças-feiras, esse coisa chamado 2018, ele se estende para 2019 e se estende depois. Talvez a briga que você tem com a sua irmã, talvez a briga que você tem com seu cunhado, é algo que precisa de um movimento seu, que não é o ano que determina isso, é a sua existência. Só que no Natal, especificamente, como é uma fase muito bombardeada pelo comércio, sim, a gente constrói uma essência de que o Natal é uma árvore bonita como essa da Síria, um presépio bonito desse, um peru, o seu cunhado mala lá do seu lado, e você constrói uma lógica dessa essência. Só que existir isso dá trabalho. Sim. E aí foi a primeira reflexão que eu fiz aqui. Existir precede a nossa essência. Se você acha que você é uma pessoa muito disciplinada, você acha que é um sujeito muito dono da razão, muito dono do seu fato, mas no fundo, na hora que a moça lá da padaria te dá um troco a mais, você não devolve, você se diz muito disciplinado para atividades físicas, mas na verdade você come muito, mas você tem um comportamento bulímico, você vai lá no banheiro e vomita tudo aquilo que você comeu, a existência dessa pessoa se torna uma existência estranha, doente, esquisita. Portanto, é necessário pensarmos o ser, o existir das coisas. E o nosso existir é temporal. Eu estou falando aqui agora daquela pessoa que se acha muito dona da razão, mas que não tem uma essência que faz isso. Mas também falamos de gente que é muito tímida, sim, muito frágil, que se acha incapaz de resolver um determinado problema. Cara, conheça você mesmo. Né? Pois é. A timidez, conheça a covardia sua. Porque quantas não foram as vezes em que o professor lá na sua época de escola perguntou uma coisa que você sabia? E você ficou com vergonha de responder. Você ficou com medo, você ficou covarde para responder. Cara, levanta a mão, diz que vai ser desse jeito. Né?
Agora, você falou uma coisa aí que é muito importante, essa questão de você saber se distanciar de tudo aquilo, né, de toda aquela situação ruim, do problema. Como é que a gente faz isso? Pois é, Fernando, eu acho que a gente tem que entender o contexto em que as pessoas estão vivendo, né? Por exemplo, uma mãe que vive um caso de alcoolismo e drogadição dentro de casa. O Natal, de fato, é isso que está cercando a nossa conversa de hoje, o Natal, de fato, pode ser um negócio complicado. Porque vai ter bebida alcoólica e todo esse sentido lindo da espera do menino Jesus não vai acontecer. Porque o camarada vai tomar todas as 8 horas da noite, acabou o Natal, aquele sujeito que, né, ele é muito tímido, muito quieto. Na hora que ele toma uma, ele se torna o leão da casa. Fala tudo que quer falar com aquele cunhado que encheu a paciência dele na política o ano todo. Essa festa precisa de ser batido o pé e falado assim, não. A nossa casa vai ser um jantar bonito, com a ceia, com a oração, leva o livrinho lá da novena, tem lá um tanto de reflexão legal e não vai ter bebida alcoólica esse ano. Aqui em casa não tem. Tentar fazer diferente, Ou seja, né? eu estou vivendo um problema, eu estou imerso num problema, eu distancio disso, porque é essencial, a disciplina é algo essencial para a construção dessa história. A palavra mais certa, Fernanda, para responder a sua pergunta é disciplina. Eu preciso de dar conta, de projetar como que vai ser a existência desse encontro de Natal de fato. E não ficar imaginando que o meu encontro de Natal vai ser parecido com os filmes de Hollywood, né, com neve na porta, nesse calor senegalesco de Belo Horizonte, sabe? Por isso... Vamos voltar para a nossa vida, né? Vamos viver a nossa vida. Poxa vida, eu preciso de dar conta de construir uma história, que é uma história palpável, que é uma história legal. Eu vou na missa de noite e depois da missa a gente encontra. Aqui em casa vai rezar com a gente, vai comer esse peru, quem for na missa comigo. É o pedido de Natal que essa dona de casa vai fazer. E ela bate o pé e fala isso. Aqui em casa vai fazer a ceia de Natal quem vier na missa. Vai todo mundo na missa e a gente vai junto para poder rezar isso. Faz a oração, bonita lá dentro de casa, são cenas lindas, a gente abraça. Eu acho que esse aqui é o sentido. Com certeza. Quem tem criança dentro de casa, então, não precisa da bicicleta, não precisa de nada disso. Bota lá esse cunhado que enche a paciência para vestir de Papai Noel, bota isso aqui lá debaixo da roupa dele, arruma uma barba de algodão. Fazer alegria, vamos sorrir, né? Exatamente. É isso mesmo, se abraçar. Porque aí é a necessidade de transformar essa lógica que eu estou explicando. Porque essa reflexão, Fernanda, é uma reflexão que a gente vai fazer ao longo de janeiro. Porque na hora que o ano virou, todas aquelas suas promessas precisam ser colocadas em prática. Qual que é a sua capacidade de fazer isso? Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, viu, Jairo? Abraço. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco você fica na companhia do Acir Antão. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho.